Os músculos são compostos por fibras musculares. Essas fibras, elas são capazes de se adaptar ao estímulo do exercício, ficando maiores e mais fortes. Para isso acontecer, você precisa dar a mensagem certa para esse músculo. Mas vejo com frequência pessoas mandando mensagens erradas. E a primeira mensagem errada que você pode estar dando para o seu músculo é copiar o que o fisiculturista faz. Você é um fisiculturista? Não. Você vê o Hamilton correndo e quer fazer isso na rua? Às vezes até faz, né? Mas não é o ideal. Algumas coisas que o atleta de fisiculturismo faz, você pode fazer e vai ser legal. Mas, primeiro, rotina de sono. Para um atleta de fisiculturismo, isso é uma coisa muito importante. Ele cuida da rotina de sono. Você cuida, acaba dormindo tarde, né? Fica mexendo no celular até tarde, assistindo televisão, computador. Tem uma rotina exaustiva de trabalho, muitas vezes ainda estuda. Você cansa o seu corpo durante o dia, o atleta não. Você cuida da sua alimentação igual o atleta cuida. Você toma os suplementos que o atleta toma. Você usa suco. A sua vida é uma, a do atleta é outra, Katsu. E você quer mesmo fazer tudo que ele faz. Sabe de nada, inocente. Às vezes a pessoa quer fazer o treino que o cara faz. Mas você se prepara para esse treino do jeito que ele se prepara? O seu ambiente hormonal, a sua genética, ela te favorece tanto quanto favorece o atleta? Se você pega o treino do Ramon e quer fazer, todo mundo fala que o moleque é uma aberração genética. E você quer fazer. Qual é a chance disso dar certo? Porra nenhuma. Agora, o que você pode beber na água do fisiculturismo é a disciplina, é o foco, é o quanto que ele se dedica, se entrega ao treino. Essas coisas sim são interessantes. E achar que tem que trocar o treino sempre. Antigamente se defendia a ideia do muscle confusion. Tem que confundir o músculo. Quando o músculo tá achando que você vai pra cá, você e você vai pra lá. Mas na verdade, muita coisa aconteceu, a água passou debaixo dessa ponte e hoje a gente sabe que o que o músculo entende é a intensidade. Você entrega intensidade pra ele, ele desenvolve. Se você não entrega intensidade pra ele, ele fica preguiçoso do jeito que ele tá. Pra isso, você pode trocar o treino. E aí eu já vou até falar para você uma coisa que eu faço no Muscle 60D. Eu troco o treino com frequência para manter a motivação e isso faz com que os meus alunos eles se entreguem mais no treino. Mas a grande questão é, precisa saber fazer isso. O que eu vejo com frequência é, uma pessoa pega um exercício nota 10, aí ele troca o exercício nota 10 por um exercício nota 7. Trocou um bom por um bosta. Então, a ideia de trocar o treino, primeiro, a ciência já prova que não precisa. Rolly Kahneman sempre fez o mesmo treino. Se você vê o Sibum treinando, você vai ver ele fazendo os mesmos exercícios. E aí você acha mesmo que o segredo da hipertrofia Master Boost é trocar o treino sempre. Você é burro, cara, que loucura. Não funciona. Eu troco porque 20 anos nesse negócio, mais de 10 anos dando aula de personal, eu identifiquei que treinos diferentes motivam mais os alunos. Eu sei fazer isso. Eu consigo trocar um exercício nota 10 por outro exercício nota 10. Você sabe? Se você quiser, siga a planilha de treino do Muscle 60D. Vai me deixar até mais feliz. Você entra pro time. O link tá aí embaixo pra você ver qual é que é. O terceiro erro idiota, imbecil, estúpido é o levantamento de ego. A pessoa que vai pra academia e ela acha que ela tem que pegar muito peso, porque ela se sente afora. Quando ela se sente afora, ela quer pegar cada vez mais peso. Ela vai pegando cada vez mais peso e o exercício vai ficando todo uma merda! Quando você vai entrar no exercício, você tem que pensar qual é o músculo que você vai trabalhar naquele exercício. Se você vai fazer uma rosca direta, você vai trabalhar qual músculo? É o bíceps. Se você vai trabalhar o bíceps, você analisa qual é a mecânica do exercício. O exercício rosca direta acontece com uma flexão e extensão do cotovelo. Você vai pensar em ativar o bíceps e vai pegar a carga máxima possível, desde que você apenas flexione e estende o cotovelo. Mas se você quer pegar muito peso, porque você acha que pegar peso é legal, que vai ser da hora, aí você afasta o cotovelo, aí você sobe o ombro, aí você balanga, e você tá fazendo tudo, menos a rosca direta. Aí o peso que era pra você colocar só pro bíceps, você colocou pro bíceps, pro ombro, pro trapézio, pra lombar, pra panturrilha. Inclusive a gente fez um treino com o Chevy, que ele levantava 20 quilos na elevação lateral, lá colocou 10 quilos pra ele morreu. Exatamente. O cara fazia com 20. Eu dei um peso de 10 e ficou pesado. Treinar musculação é ativar músculo. O melhor treino da minha vida de ombro. Juro você, não é porque eu tô no vídeo, não. Quarta mensagem idiota é você fazer muitos exercícios. É você exagerar na quantidade. Porque quanto mais melhor, não é? Não é. Quando você vai pro treino, a ideia é o quê? É você só
ativar o músculo, fazer com que ele entenda que você quer ele maior, é só isso. Se você mandou a primeira mensagem, ele já recebeu, já entendeu, tá beleza. Imagina que eu viro pra você e falo assim, faz tal coisa, beleza. Aí daqui a 2 minutos eu venho e falo, mano, então, faz tal coisa. Aí você vira pra mim e fala, tá bom. Aí na terceira vez eu, faz tal coisa. Aí você lá, eu já tinha entendido na primeira. Quando a gente fala do treino, é similar isso. Quando você fala pro músculo, dá uma mensagem pra ele com volume de treino específico pra ele desenvolver, ele já tá ligado, já beleza, ó. Aí você continua e continua e continua. Mas o que você não tá levando em consideração é que o treino, ele é catabólico. Essa mensagem que você entrega pra ele, diminui ele, faz com que ele catabolize. Imagina que seu músculo tá aqui, ó. Aí você vem e aplica um treino. Aí ele faz assim, ó. Plau, ele perde condicionamento, ele perde força. Mas isso aqui é importante pra que ele faça isso aqui depois, ó. Ele vai compensar e depois supercompensar. Mas se você vai lá e dá o estímulo, aí dá o estímulo, aí dá o estímulo, dá o estímulo, tem músculo que nem chega a voltar ao que era antes, velho. Porque o bicho tá, mano, esculhambado demais, tá ligado? Então, a ideia é, você entrou no treino, se você tá ali mais ou menos começando, umas 9 séries, 10 séries, por grupamento muscular é o suficiente. Mas são séries pesadas. Séries aquelas que você chega muito próximo ali da falha. Ou então até na própria falha. Se você faz isso, o músculo já entendeu. Claro, conforme você vai avançando no programa, meses após meses, você vai precisando a progressão. Mas isso vai acontecendo como subir uma escada. A cada dia você sobe um degrau. Você não pode hoje subir no primeiro degrau e amanhã querer pular pro 10º, viado. Quinta mensagem idiota, estúpida, que as pessoas dão pro treino é ficar contando o número de repetições. Parece que tá fazendo fechamento de caixa. Não pode vazar nada pra cima, nada pra baixo, o número tem que bater em cima. Primeiro, o número é uma referência. A ciência hoje, ela já é categoríssima em dizer, se você faz 3 repetições ou se você faz 30 repetições, o seu músculo entende da mesma forma. Você precisa ativar o músculo. Você não precisa fazer 50 repetições, 10, 12. Você vai focar em trabalhar o músculo, viado. A No Reps, a minha metodologia, tem um dos pilares de não contar as repetições. Então você vai começar lá a fazer a rosca e você vai focar no seu bíceps, mano. E quando o seu bíceps virar pra você e falar assim, mano, eu não estou suportando mais. Aí você para. Quantas repetições você fez? Não importa. O que importa é esse estímulo chegar nesse músculo de forma eficiente. Então, para com essa porra aí, meu irmão! A sexta mensagem, imbecil, eu ia até a falha. Na verdade, a sexta, ela anda de braço dado com a quinta, tá ligado? Você já entendeu que você vai focar no músculo. Você vai focar no trabalho dele, na intensidade do trabalho. Quantas repetições vão dar? Dane-se, você não tá se importando com isso. E você vai até uma escala de muito difícil. Quando a gente fala de falha, a gente tá falando de falha concêntrica. Esse movimento de subida, ou seja, eu não consigo fazer a concêntrica. E falho. O que eu ensino de forma muito clara é, existe um exercício muito fácil, nossa, tá de boa, tá tranquilo, relaxado. E existe um exercício mega blaster difícil. É aquele que você falha. Quando você falhou, é o muito foda. Então você vai colocar no muito a intensidade de 10 e no muito fofo a intensidade de 1. Aí você tem uma escala. Você vai chegar pelo menos no 8. Tá no Mega Blaster Plus? Não. Mas tá muito difícil já. O que você pode fazer, e é o que a literatura hoje tem indicado, a última série, aí você faz de um talo mesmo. A última você vai até a falha. Vai até o 10. Vai até o 10, dando uma cabeçadinha no 11. Sétima mensagem estúpida é fazer o treino do amiguinho. Encontra o amigo, aí fala, vamos fazer o treino junto. Aí faz os dois o mesmo treino. E o mais legal é que um não tem nada a ver com o outro. Um cara pesa 120 quilos, o outro pesa 70, viado. Às vezes, um tem 10 anos de treino, o outro tem 1 mês. A probabilidade de funcionar é pequena. Vai dar merda isso. A ideia é que o seu treino seja minimamente direcionado pra você, meu jovem. Então, se você pega o treino do amigo, pega o treino do atleta, pega o treino do Joaquim, do Francisco, pode dar algum resultado? Pode sim, mas não vai dar o melhor resultado. Meio bosta! O resultado que você tem capacidade de alcançar. Então a ideia é que você faça um treino pra você. Uma pessoa que tá começando faz o treino de quem tá começando, tá mais avançado, esse treino vai sofrer alterações pra entregar esse resultado pra você. Você começou a se ligar a importância de você começar a olhar pra você como indivíduo. A oitava mensagem idiota que o seu músculo não vai desenvolver se você mandar ela pra ele é você montar seu próprio treino. Calma, vamos conversar. Existem algumas pessoas que às vezes me encontram e elas falam orgulhosamente: caraca, olha, eu montei meu treino inteiro baseado nos seus vídeos. E eu acho legal.
mas corta o coração. Imagina que você começa a assistir de forma compulsiva vídeos de cirurgias. É melhor mudar de canal, não? Isso vai te tornar capaz a tirar, sei lá, um tumor do fígado de uma pessoa. Não! Então você vem aqui, você assiste o vídeo e eu fico feliz com isso. Mesmo porque a gente levanta um grande movimento chamado de independência nos treinos. Mas isso não te torna capaz de montar seu próprio treino. Você pode acertar em muita coisa, mas com total certeza eu te digo, você vai errar em muita coisa. E o fato de você errar em muita coisa vai te trazer uma, lesões. Meu braço! E duas, perca de tempo. O conselho que eu te dou é, siga o treino de alguém. Alguém que manja e montou esse treino pra você. Se esse alguém for eu vou ficar muito feliz. O link do Muscle 60D tá aí embaixo. Mas você pode contratar, sei lá, a consultoria de alguém. Mas saia desse amadorismo, pelo amor de Deus. Você vai ficar se contentando com um resultado pouco. É isso mesmo? Caraca, não, mas eu tô assistindo os vídeos aqui, eu me viro. E você tá se contentando em fazer um treino que você fez, que certamente tem um monte de coisa que dá pra melhorar, e vai ter um resultado inferior ao que você tem capacidade, mano. Na moral, você merece mais que isso. E o nono da nossa lista é você deixar esse músculo mais sensível a receber as mensagens. Esse vídeo aqui, ó, é sobre sono. E você vai entender como que o sono ele é importante, tanto para o seu músculo crescer enquanto você dorme, quanto para você deixar ele mais sensível, mano, a receber as mensagens corretas. Clica aqui agora, velho.